Salve pessoal, eu sou Cadu Palhano e esse é o segundo vídeo da série Primeiros Passos, para quem quer saber um pouco mais sobre casas inteligentes. Hoje eu vou falar sobre protocolos de comunicação, um assunto para lá de importante nesse universo de Smart Home. Quem ainda não viu o primeiro vídeo da série sobre assistentes virtuais, clica no card aqui em cima ou no link da descrição desse vídeo e dá uma espiada. Lá eu conto tudo sobre a Alexa, o Google Assistant, a Siri e outros assistentes por voz. Hoje o assunto é um pouco mais denso, mas fundamental. Vamos falar sobre os 3 principais protocolos de comunicação para uma casa inteligente: o Zigbee, o Z-Wave e o Wi-Fi. É importantíssimo entender bem as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada protocolo antes de comprar um primeiro dispositivo, para não gastar dinheiro à toa, como eu fiz nos primeiros dispositivos que eu comprei. É isso, meus amigos. Se ficarem com dúvida, sentem o dedo aí nos comentários ou então me procurem lá no Instagram que a gente faz uma resenha. Sem mais delongas, segue o vídeo. Internet das coisas, automação residencial e casas inteligentes são conceitos muito próximos e na maioria dos contextos significam a mesma coisa. A ideia por trás desses termos é ter uma casa onde você conversa com todos os seus equipamentos e eles conversam entre si para tornar a sua vida muito mais simples, prática e agradável. Na prática, isso acontece quando, por exemplo, sua cafeteira liga automaticamente no momento em que você se levanta da cama ou todas as suas luzes se apagam no instante que você sai de casa. O problema é que nem todos os dispositivos inteligentes do mercado falam a mesma língua, ou seja, nem sempre a comunicação entre os dispositivos inteligentes flui como deveria fluir. Isso se dá por N razões. Na minha opinião, as duas principais são: 1. Picuinhas comerciais. Em vez de construir uma solução conjunta, muitos fabricantes insistem em aprisionar os consumidores em seus próprios ecossistemas fechados. Resultado, sobra para o usuário que tem que lidar com vários apps, alguns muito limitados, dispositivos que não conversam entre si e marcas mais preocupadas em proteger os seus produtos à força do que oferecer uma boa experiência para o usuário. Por exemplo, qual o sentido de interruptores Sonoff não conversarem com lâmpadas da Positivo ou sensores da Xiaomi não integrarem diretamente com as luzes da Philips Hue? Segunda razão: não existe um protocolo de comunicação sem fio padrão entre os dispositivos. Pelo contrário, há vários protocolos no mercado, cada um com suas vantagens, desvantagens, peculiaridades e especificidades. Para casas inteligentes, os 3 principais, na minha opinião, são o Wi-Fi, o Z-Wave e o Zigbee, o meu preferido. O Wi-Fi todo mundo conhece. Ele já está presente no nosso dia a dia e é amplamente usado para conectar notebooks, tablets e celulares à internet. Provavelmente é a escolha mais barata para quem pretende montar uma Smart Home. Basta comprar dispositivos Wi-Fi, ligá-los à internet e voilá! Pode mandar o Google acender e apagar suas geringonças domésticas. O problema é que muitas vezes o barato sai caro. O Wi-Fi não foi desenhado para ser o principal protocolo sem fio de uma casa inteligente. Ele tem pontos positivos, sim, como permitir que os dispositivos domésticos possam ser controlados de qualquer lugar do mundo pela internet, mas também tem uma porrada de limitações, dentre as quais destaco 3. 1. O Wi-Fi não suporta muitos dispositivos ao mesmo tempo. Quanto mais equipamentos inteligentes você ligar na sua rede, mais ela vai sofrer e pior a sua conexão ficará. 2. Os dispositivos Wi-Fi consomem 10 vezes mais energia do que dispositivos semelhantes de outros protocolos. Com isso, a bateria dos dispositivos Wi-Fi, principalmente dos sensores, vai para o saco muito mais rapidamente. E 3. Redes Wi-Fi possuem uma topologia em estrela, ou seja, funcionam com uma estação central, o roteador no caso, que se conecta diretamente a cada um dos equipamentos ligados à rede. E por que isso é um problema? Porque os dispositivos mais distantes do roteador, como uma lâmpada no jardim ou um sensor de movimento na despensa, recebem um sinal bem mais fraco do que os aparelhos mais próximos, gerando instabilidade e insegurança à sua rede. Ou seja, em bom português, seus comandos e automações em uma rede Wi-Fi podem não funcionar ou funcionar de forma intermitente. Foi o caso dessas 2 tomadas Wi-Fi aqui, que estão no top 5 da minha lista de arrependimentos. Primeiro, porque são tomadas com padrão americano. E essa besta aqui que vos fala não se deu conta que teria que promover uma verdadeira suruba de pinos e adaptadores para conseguir usá-las. Depois, porque ficavam em pontos distantes do roteador e volta e meia davam problema. Em suma, um cu de creusa.
Hoje, ambas estão no fundo da gaveta de quinquilharias e em aposentadoria precoce. Diferentemente do Wi-Fi, os protocolos Z-Wave e Zigbee trabalham com uma topologia de rede em malha, na qual os dispositivos conversam entre si e não apenas com o roteador central, como no caso do Wi-Fi. Em uma rede mesh, malha em inglês, os próprios dispositivos funcionam como roteador, propagando o sinal e garantindo que ele chegue forte e estável a dispositivos mais distantes, como a lâmpada do jardim e o sensor da despensa. Isso aumenta a confiabilidade da rede como um todo, tornando-a muito mais rápida e estável. Um ponto de atenção é que nem todos os dispositivos de uma rede mesh são roteadores. Isso é, nem todos retransmitem o sinal para outros aparelhos. Na verdade, há 3 tipos de dispositivos diferentes dentro de uma topologia de rede em malha. A bridge, que é o dispositivo principal, é ela que cria e coordena uma rede Zigbee ou Z-Wave e é o único dispositivo dentro dessa rede que se conecta à internet. Os roteadores, que são dispositivos que recebem e retransmitem o sinal para outros dispositivos, expandindo o alcance da rede, e os dispositivos endpoint, que apenas recebem o sinal, mas não o retransmitem. Normalmente, mas não obrigatoriamente, são dispositivos menores que não estão ligados à energia elétrica, como sensores de presença e temperatura. Além disso, ambos os protocolos suportam muito mais dispositivos conectados ao mesmo tempo do que uma rede Wi-Fi, que já começa a pedir arrego com cerca de 20 aparelhos ligados. Já uma rede Z-Wave suporta até 232 dispositivos, e uma Zigbee nada mais nada menos do que 65 mil equipamentos conectados. Há pelo menos outras 3 diferenças importantes entre os dois protocolos com topologia mesh. Primeiro, os dispositivos Zigbee precisam de menos energia do que o Z-Wave. Logo, as baterias dos equipamentos Zigbee duram mais tempo. Depois, enquanto o protocolo Zigbee opera sempre na frequência de 2.4 GHz em qualquer lugar do mundo, o Z-Wave trabalha com frequências diferentes dependendo do país. E claro, a frequência do Brasil não é a mesma dos Estados Unidos, o que caga com a vida de quem faz compras no exterior. Por fim, até bem pouco tempo atrás, o Z-Wave era um protocolo fechado. Abriu parte do seu código recentemente, enquanto o Zigbee sempre foi um padrão aberto. O que isso significa? No bottom line, que equipamentos Z-Wave de marcas diferentes são mais compatíveis entre si. Isso não quer dizer que dispositivos Zigbee de marcas diferentes não conversem entre si. Conversam. Mas como qualquer empresa pode fabricar um dispositivo Zigbee sem precisar pagar nem pedir licença a ninguém, eventuais problemas de compatibilidade podem ocorrer e ocorrem. Por outro lado, a quantidade de marcas premium que fabricam produtos Zigbee é bem maior. Mas então, qual protocolo escolher? Eu, como já disse, prefiro o Zigbee. Hoje, a maioria dos dispositivos aqui de casa são Zigbee e conversam maravilhosamente bem entre si. Mas sendo sincero, o ideal mesmo é não ter que escolher um único protocolo. Afinal, determinados aparelhos funcionam melhor ou só funcionam em determinado protocolo. E uma casa de fato inteligente precisa conversar com diferentes protocolos sem fio e integrar dispositivos que não necessariamente estejam sob o mesmo protocolo. E é aqui que entra o Samsung SmartThings, um dispositivo multiprotocolo criado para ser o hub principal de um smart home. Com ele você integra em uma única plataforma dispositivos Wi-Fi, Zigbee e Z-Wave na frequência americana de diferentes marcas, permitindo que todos os aparelhos conectados conversem entre si por meio de um turbilhão de automações possíveis. Claro que o SmartThings não é a panaceia para todas as adversidades do mundo da automação. Tampouco é a única plataforma que se propõe a organizar toda a bagaça. Mas sem dúvida nenhuma é a melhor e a mais prática solução de integração que eu encontrei até hoje. A Tuya, gigante chinesa que fabrica toda sorte de dispositivos inteligentes para diversas marcas no mundo, também tem sua própria plataforma de integração que conecta todos os dispositivos Zigbee e Wi-Fi por ela fabricados. É uma opção mais em conta para quem não pretende comprar equipamentos de outros fabricantes. Dispositivos de marcas como ZenSmart, Blitzwolf, as brasileiras Geonave e Positivo, entre outras, são fabricados pela Tuya e integram perfeitamente na plataforma da marca. O Atílio Catalani, que tem um dos maiores e melhores canais de Smart Home do Brasil, é fã da Tuya. Ele já fez vários vídeos com produtos da marca. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição,
para um vídeo que ele fala especificamente sobre o ecossistema Tuya. Vale a pena dar uma olhada. Eu, entretanto, sou mais fã do Atílio do que da Tuya. O cara parece ser um puta sujeito boa praça, além de entender tudo de automação. E não que eu tenha alguma coisa contra a fabricante chinesa, pelo contrário. Eu tenho vários produtos Zigbee da Tuya, porque são mesmo mais em conta, mas todos integrados no meu Samsung SmartThings. O que eu não compraria é uma ponte Tuya para gerenciar minha casa toda, muito menos uma ponte UELink, que é uma outra plataforma de automação. Ambas, na minha avaliação, são plataformas mais limitadas, nas quais eu não consigo, por exemplo, conectar dispositivos de outros fabricantes, coisa que no SmartThings, dependendo do fabricante, eu faço com muita facilidade. O problema é conseguir comprar o SmartThings no Brasil, já que a Samsung não comercializa o produto por aqui e mesmo no Mercado Livre não é fácil de encontrar, muito menos a preços dignos. Nos Estados Unidos ele sai por cerca de $70 na Amazon ou na Best Buy. Para quem quiser saber mais sobre o Samsung SmartThings, eu recomendo os vídeos de um outro cara porreta nesse universo de Smart Homes, Patrick Teixeira, do canal Pat Tech. Ele sabe tudo e mais um pouco sobre SmartThings e casas inteligentes e fez uma série de vídeos específicos sobre o hub da Samsung, que eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Dito isso, eu vou encerrar aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para quem está dando os primeiros passos em automação residencial. Essa foi uma das razões que me levaram a gravar esse vídeo. As outras duas eu revelo no próximo vídeo, junto com um monte de outras coisas sobre casas inteligentes, dos dispositivos que eu já tenho em casa aos meus canais de Smart Homes favoritos. Até lá, quem tiver alguma dúvida ou quiser trocar ideia sobre algo que eu falei, perguntar, comentar, discordar, marretar, sugerir, escreve aí nos comentários ou então me procura lá no Instagram que a gente faz uma resenha. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia e aquele abraço.